Agora sim. Então, bom dia para todos, professor George. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Química. Vamos falar ainda de cálculos químicos, né? Vou responder algumas questões da atividade proposta. Depois a gente parte para reações nucleares 1. Como de praxe, a gente vai resolver as questões do Enem. Vamos ver algumas questões aí de aprendizagem ou até mesmo de proposta, né? Mas de proposta eu quero que vocês tentem fazer, né? De todas as atividades que eu passar a vocês aqui do Bernoulli. Bem, o saldo do gado entrando. Vou espelhar para vocês aqui o meu material. Esse material você já tem. Inclusive, quem entrou pegou o link lá no CADES, viu o material que eu deixei lá, que é para a aula de hoje. Pegaram esse material, não? 22 alunos. Deixa eu ver se chega mais alguém. Uma homenagem aqui, meu amigo Tiago Silva. O tempo é um químico invisível. Não apareceu, pronto, apareceu, né? O tempo é um químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais. Machado de Assis. Bonito, né? Tá vendo como a química não é só dor de cabeça para vocês? Química também é cultura. Tem alguém pedindo para entrar. Maria Eduarda. Então, eu vou de trás para frente, tá? Tô pegando as questões mais capciosas. Acredito que vocês não tiveram dificuldade, que vocês são muito bons, mas deu para coçar um pouquinho a cabeça em algumas questões. Como, por exemplo, essa questão do IME. Questão do IME aqui, 2020, ó. Ano passado. Questãozinha bem cavernosa. Quem conseguiu fazer essa questão aí? Alguém conseguiu? Eu tenho certeza que todos conseguiram. Eu perguntei por perguntar. Vocês estão calados hoje, foi que houve? Vocês estão com vergonha de mim, é? É o frio, né? Verdade, tá? Tá bem bacaninha para dormir, mas temos que trabalhar. Bora lá. Considere a superfície da Lua seja bombardeada a cada segundo por 100 bilhões de átomos de hidrogênio por centímetro quadrado em função. Câmeras, meninos. Isso. Em centímetro quadrado em função da ação do vento solar. Supondo que esse fluxo se mantenha constante, a massa aproximada de hidrogênio que atingirá 1 centímetro quadrado da Lua nos próximos 5 milhões de anos será. Questãozinha, um enunciado pequeno. Quem for fazer concurso militar, IME, ITA, SpaceX, não tem muita história, né? Vai direto ao assunto, né? Então, o que é que a gente vai trabalhar aqui? Vamos ver algumas coisinhas. Por exemplo, dizendo que se for bombardeada a cada segundo por cerca de 100 bilhões de átomos de hidrogênio. Outra coisinha importante é que a quantidade de anos, né? 5 milhões de anos. Então, deixa eu mudar de cor aqui.
Primeiro passo a ser feito aqui. Vamos fazer uma relação dessa quantidade de anos aí, né? Porque eu vou necessitar de transformar isso daí em segundos. Por quê, professor? Porque você está vendo que ele diz, né? A cada segundo, né? Pela quantidade de 100 bilhões de átomos. Então, eu preciso trabalhar com essa unidade de segundo. Então, o que é que a gente faz? A gente vai trabalhar aqui com esses 5 milhões de anos. 5 milhões de anos é 5 vezes 10 a 6. Não é verdade? Até aí tudo bem, crianças. Qualquer coisa me interrompam, qualquer coisa me questionem, qualquer coisa me ajudem também, tá? Se eu deixar passar alguma informação aqui, fique atentos. Deixa esse frio de lado, toma aquele velho chocolate quente, com aquele beijozinho, né? Para despertar. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos os 5 milhões de anos que a questão diz. Só que nós sabemos que um ano tem quantos dias? 365 dias. Que, consequentemente, um dia tem 24 horas, não é? Repetindo, peguei os 5 milhões de anos, estou fazendo a relação de 5 milhões de anos com os dias, daqui não é 2 não, tá? Tá parecendo um 2. Vou melhorar ele aqui. Começou os cachorros. Então, vou botar um desenho assim de dias, né? E um dia tem quantas horas? 24 horas. E, consequentemente, 24 horas tem quantos segundos? Você lembra do Christian, 3.600, né? 3.600 segundos. Beleza, né? Conseguimos fazer essa relação aí de ano, dias, horas e segundos, porque nós vamos fazer esse valor relacionado a segundos. Então, calculando, bora ver. 5 vezes 10 a 6, vezes 365, vezes 24, vezes 3.600. Vai dar para a gente aí 1,57, né? Ou 68, vezes 10 a 14. Então, a gente vai ter esse valor aqui de segundos. Na multiplicação disso daí, ó. 1,57 vezes 10 a 14. No caso aí, 14 segundos. O segundo passo aqui é fazer essa relação com os 10 milhões de átomos, porque ele disse que é 10 milhões de átomos que bombardeiam por segundo aí, não é isso? O metro quadrado da Lua. Então, como é que a gente faz? Então, se é 10 bilhões, né? Se é 10 bilhões de átomos, como é que eu faço essa relação aí? Perdão. Se é 10 bilhões, vai ser o quê? Aliás, 100 bilhões, perdão. Então, estou dizendo isso. Não entendi o 1,57. É aqui, Marina, ó. Aqui é a multiplicação, ó. Eu estou multiplicando todo mundo aqui, ó. 5 vezes 10 é 6, 365, 24 horas e 3.600 segundos. Multipliquei todo mundo para poder ter esse valor aqui, ó. E fazer a relação com esses 100 bilhões por segundo. Deu para compreender isso daí? Multipliquei, peguei ano, relacionei a dia, relacionei a hora e a segundo. Certo? Pois bem, vamos lá. George? Oi. Oi. Bom dia, turma. Bom dia. Vou te pedir só um minutinho do espaço para dar um recadinho para os meninos. Pode ser? Tranquilamente, pode sim. Ótimo. Primeiro de tudo, turma, é que a gente tem um combinado, tá? Que vocês têm que ficar com as câmeras abertas. E aqueles que têm problema, eu entendo, mas eu também não vou aceitar que seja o ano inteiro com problema. Vocês vão resolver isso aí, tá? Quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês não vão poder dizer para o patrão que não vão fazer o ano inteiro, não. Isso aí coloca em risco, né, a vaga de vocês. E aqui está do mesmo jeito, não coloca em risco a vaga, mas coloca em risco a pontuação, porque
A gente sabe que alguns meninos têm problema de aparelho e tudo, mas não invalida falar com o professor, não invalida colocar comentário no chat. E outra coisa, isso não é para forçar vocês terem boas notas. Isso é para estimular vocês a construir conhecimento com o professor. Sem feedback, o George não sabe quem não está entendendo. Não tem como adivinhar. Se vocês não falarem, né, com ele, e várias vezes, ele não vai poder avaliar vocês continuamente. Ele não vai saber qual é aquele aluno que não entendeu direito, que entendeu, mas esqueceu, que não entendeu de jeito nenhum. Isso se chama avaliação contínua. E essa avaliação contínua ela só é possível se vocês interagirem, tanto presencialmente quanto remotamente. Não tem justificativa para não haver essa interação entre vocês. O George entende os demais professores, se vocês estão calados, é porque está entendendo, e a gente sabe que, na verdade, não é. Só que nós precisamos saber quem são os alunos que têm dificuldade. E agora, essa dificuldade vai comprometer o resultado final de vocês. Não é na escola, é na aprovação do vestibular. Agora vale a vaga do vestibular. Esse é o momento de vocês chegarem aqui, com perdão da expressão, destruir o George de perguntas. Professor, não entendi. Continuo sem entender. Não sei o que é isso. É assim que vocês têm que falar, é verdade. Tem que ter tem que ter a humildade de reconhecer que precisa de ajuda, pedir essa ajuda, não é vergonha. Tá todo mundo aqui para aprender. Se vocês já soubessem de tudo, vocês não estavam na escola, vocês já estavam na universidade. Aqui a gente está para construir conhecimento juntos. Né? E o professor ele é um facilitador desse conhecimento, mas vocês também podem se apropriar dele e devem construir juntos. Quem vai fazer a prova do vestibular são vocês, não é o George, não é eu. A gente pode até fazer, mas nós já temos uma formação, né? Vai ser só mais uma que possivelmente a gente complemente. Então, vocês precisam disso, né? E as câmeras ligadas, além de comprovar que vocês não estão aí, né, fingindo que o celular, o computador está ligado e vocês estão em outro lugar, é uma questão de segurança. A gente está na época que está havendo muito hackeamento. Vocês até passaram por isso, né, no início do ano, lá no grupo do WhatsApp. Então, é para mostrar que não é outra pessoa. Às vezes acontece, já aconteceram em outras turmas, de ter 2 logins com o nome do aluno e não ser ele um dos logins. Então, a gente precisa de uma análise de quem está em sala de aula, para poder evitar esse tipo de situação, até mesmo para denunciar no Google, derrubar. Então, a câmera ligada é uma medida de segurança, além de avaliação. Então, assim, quem abre as câmeras ou quem participa de outra forma porque tem alguma limitação, eu sei quem é que está mentindo, tá? Eu sei quem é que está dizendo a verdade. Eu converso com os pais de vocês nos bastidores e vocês nem sabem. Eu sei tudo isso e eu falo com os professores. É claro que a avaliação de um aluno que se empenha não vai ser a mesma do aluno que não se empenha, gente. O qualitativo no 3º ano, ele é importante porque ele ajuda vocês a fecharem uma nota azul. E aí dá mais liberdade para vocês estudarem para o Enem, que a gente sabe que é diferente, vocês já sentiram isso aí. Estudar para o Enem é diferente de estudar para provas de escola. É outro ritmo. Então, se você tem um bom qualitativo, já te ajuda a se despreocupar com a nota da escola um pouquinho. Né? E é claro que eu permito o professor dar até um qualitativo maior do que o que a escola estipula para aquele aluno que se empenha. Então, não chorem, não fique triste, não arranque os cabelos se forem diferentes as avaliações de vocês. Né? Porque se o aluno ele se empenha para ele mesmo, claro que o George, lá na hora antes de colocar o qualitativo e arredondar a nota do aluno, a gente arredonda até com mais carinho, não é não, George? Porque aquele aluno, ele provou que ele construiu o conhecimento. Então, é claro que a nota dele vai ser mais robusta. Tá lá, ficou com 6,3, 6,7, a gente arredonda, 7, sem qualitativo. Por quê?
porque o aluno, ele participou e o George avaliou que a nota dele não foi só aquela. Mas isso só é possível quando a gente tem a possibilidade de fazer essa avaliação contínua que eu estou falando aqui para vocês. Então, falem, perguntem, tragam novas informações. Vocês sabem muitas coisas para dividir com a gente, né? Para dividir com o amigo, se ajudem. Esse é o momento, mas especialmente façam algo por vocês. E cuidado, que aqui todo mundo é concorrente, tá? Lá no SISU, a tia Erla vê todo mundo escolhendo o mesmo curso, a mesma instituição e Travou. Maria Daniel. Travou. Vamos continuar naquela volta. Eu paro. Bora lá. Vou voltar a dar a palavra para ela. Alguém pedindo para entrar, deve ser ela. É ela. Não deu. Tá entrando aqui, ó. Teve uma quedinha de energia aqui, mas já está normalizado. Então, só para finalizar, né, essa parte das exigências é para assegurar a qualidade do trabalho que é oferecido para vocês mesmos, inclusive a segurança, é uma responsabilidade nossa. Mas vocês têm que cooperar, porque o trabalho ele só é completo se ambas as partes dialogarem, tá certo? E o outro ponto que a tia Erla quer conversar com você rapidinho, é só para dizer que quem ainda não adquiriu o Bernoulli e os simulados estão chegando, tá, gente? A gente só tem 3 volumes em estoque. Então, quem ainda não veio, e se vier esses 3 volumes tiver esgotado, a gente vai ter que solicitar para a editora, e isso demora um pouco. Inclusive, deixa a pessoa fora do ciclo de simulado, porque é um procedimento que demora. Para vocês terem ideia, para o conjunto de vocês, o primeiro conjunto está aqui em janeiro, a gente tem que pedir em novembro, para vocês terem ideia, porque é uma demanda muito grande de atendimento a parceiros. Então, assim, os 3 primeiros que vierem logo fechar essa compra, vai dar tudo certo. Os demais a gente vai ter que solicitar na editora. Aí é um trâmite de 25 dias a 30, depende muito, né, se a editora vai ter estoque ou se ela vai ter que produzir, tá bom? Então, eu tô avisando logo porque todo ano tem esse problema. Todo santo ano a gente tem que pedir, aí os meninos acabam ficando de fora do primeiro simulado, tendo que fazer acordos com a coordenação e só podendo analisar a nota TRI a partir do segundo. E aí vocês sabem, não é só questão de ter o boletim da escola, mas todos os conjuntos vão dar um relatório de aprendizado para vocês de conteúdo que vai facilitar vocês avançarem no sentido de crescimento da nota TRI para o Enem. Para o Enem, para demais outros vestibulares, vai que amanhã muda e todo mundo passa a usar a TRI como correção, e aí a gente tem que estar preparado, tá bom? Então, só para dar essa dica, não é para desesperar ninguém, mas é só um recado do coração para avisar, tá? Temos 3 em estoque, a primavera esgotou, e se alguém da primavera também precisar, esses volumes já vão para lá. Então, quem chegar primeiro vai garantir, né, o seu livro ainda presencial aqui em Teresina. George, muito obrigada. Foi só para dar esses recadinhos para eles. Eu acho que é importante a gente fortalecer esse diálogo. Boa aula, e quando chegar a hora dos atendimentos, a tia chama. Obrigado. Então, crianças, encontramos ali os segundos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a relação dos 100 bilhões, né, do que é incidido, que é bombardeado por segundo desses átomos. Então, a gente vai fazer essa relação com esse valor. Então, se é 100 bilhões, é como se estivesse dizendo isso. 100 vezes 10
a 9. Não é? Porque milhões é 6 e bilhões é 10. Não é verdade? Então, não é por segundo, não é como se estivesse dizendo que eu tenho essa quantidade aí de átomos, né? Tem uma quantidade de átomos aí, ó, em relação a 1 segundo, né? Eu já encontrei outro valor aqui, não foi? Nós encontramos esse 1,57 vezes 10 a 14 segundos. Esse segundo com esse segundo vai embora. Vamos trabalhar o nosso x aqui, nossa pequena regra de 3. Antes, deixa eu só parabenizar a Fabiana. Fabiana, parabéns. Seu aniversário foi, né, desejo muita paz, muita saúde, muito sucesso, né, e tudo de bom para você. Obrigado. Depois você vai cantar Bruno Mars pra gente aí. Vamos lá. X vai ser igual a esse valor, né? Ah, professor, posso transformar isso daqui? Pode, fica à vontade, não tem problema não, tá? Se transformar esse 100 aqui para diminuir ou aumentar esse número, não tem problema não. Vezes 1,57 vezes 10 a 14. Devo dizer a vocês que essa é uma questão de nível alto. Essa é uma questão interpretativa, mas considerada alta, tá? O nível dela é lá em cima. Então, parabéns para o Bernoulli. Ainda mais uma questão atualizada, né? Deixa eu tirar bem aqui que eu preciso de espaço. Pronto. Então, esse x aqui vai ser igual a quanto aí? Vai ser igual a 1,57 vezes 10 a... Vai dar uma vírgula mais algumas casinhas, né? 10 a 25. Então, repito isso daqui, ó. 1,57 vezes 10 a 25. Agora o quê? Átomos, né? No caso aí, átomos do nosso amigo hidrogênio. Então, encontramos um outro parâmetro aqui. Mas a questão quer saber aí, massa, né? Supondo que esse fluxo se mantenha constante, a massa aproximada de hidrogênio. A massa aproximada de hidrogênio. Então, a gente sabe que o hidrogênio, é o terceiro passo aqui, tá? A gente sabe que o hidrogênio, ele tem uma massa de 1 grama, né? 1 grama por mol. Não é isso? Lembrando a vocês que nós estamos falando de átomos, né? Então, se a gente fala de átomos, nós falamos desse númerozinho que não está aqui só para fazer figuração, não, tá? Ele não é coadjuvante, não, ele vai participar. Costumo sempre dizer que tudo que está na questão vai ser usado, tá? Então, esse dado é a informação que nós vamos precisar para poder fazer o cálculo final. Então, eu sei o seguinte, o que é que diz aqui para mim? Que 1 grama de hidrogênio, a gente tem essa quantidade de mol. Porém, esse mol eu vou fazer vinculação à quantidade de átomos de hidrogênio que vão ser irradiados lá na superfície da Lua. Então, como é que nós vamos ter aí? Vamos ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Na verdade, 6 vezes 10 a 23. Nós encontramos esse valor aqui, não foi? Ó? Relacionando lá a quantidade de segundos. Então, 1,57 vezes 10 a 25 átomos de hidrogênio. E eu vou chamar de Y para descansar um pouquinho o X, né? Então, Y vai ser igual a 1,57 vezes 10 a 25, dividido aqui por 6 vezes 10 a 23. Eu vou pescar na minha calculadora, 1,57. Infelizmente, vocês não podem usar no Enem, né? Não sei porquê, mas eu sou uma gota no oceano para poder discutir com quem tem essa ideia, né? Igual a... Vai me dar um valor aqui, ó, exato, com esse valor que eu coloquei, 26,16. 26,16 aqui, ó. Gramas. Que é um valor mais próximo, né? A gente vai encontrar aqui, letra B. Difícil? Me diga aí. Complicada? Chata? Não faria? Ou está dizendo que é mais ou menos. Se encontrasse na prova, não faria, chutaria?
Depois eu vou ensinar para vocês a teoria do Chutágoras. Ainda não entendi o 1,57. O Gabriel, presta atenção. Ele deu isso daqui para a gente de referência. Ele te fala bem que, ó, a cada segundo, né, ó, bombardeado a cada segundo por cerca de 10 bilhões de átomos. Por quê? Porque está dizendo que são 5 milhões de anos. Está aqui, ó. Poderia colocar 5 milhões, né? 6 zeros, não tem problema. Só que um ano vale quantos dias? 365 dias. Esses dias, um dia desses 365, 24 horas. E 24 horas tem quanto de segundos? 3.600. Ah, professor, não poderia trabalhar só com um dia? Não. Você tem 5 milhões de anos. Você tem 5 milhões de anos. Né? A Maria Rosa colocou até aqui quantos segundos tem no ano. A Maria Rosa é preparada mesmo. Então, voltando aqui. Eu não poderia trabalhar só com um dia, né? Nem com um ano. Porque eu tenho 5 milhões de anos. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar, fazer a multiplicação de todos esses valores para poder ter esse valor no final de 1,57. Então, eu vou fazer a relação direta com essas informações que a questão me deu. Então, não poderia trabalhar só com 24 horas, ou com um dia, ou com um ano. São 5 milhões de anos. Você me entendeu, Gabriel, agora? O resto é multiplicar. Você pega esses 5 milhões, você multiplica por 365, multiplica por 24 e os 3.600. Aí você vai ter esse valor de segundos. Depois, o que você faz? Você vai para a relação. São 100 bilhões por segundo. Né? Eu estou falando de novo para poder ressaltar, viu, Gabriel? Para quem está com vergonha de dizer que não entendeu. Então, esses 100 bilhões por segundo, eu encontro a quantidade de átomos, né, que estão incidindo na superfície da Lua. Encontrei, se fosse bem que pararia aqui, ó. Quantos átomos tem? Aí seria 1,57 vezes 10 é 25 átomos. Só que a relação é massa. E como eu estou falando de um átomo de hidrogênio, a massa de um átomo é 1 grama. Peguei essa quantidade de átomo, relacionei o mol, bastava multiplicar 3.600 por 5.000. Rapaz, você é gênia. Maria Rosa está arrebentando, hein, gente? Isso aí, Maria Rosa. Só que nem todos pensam assim, né? Nem todos têm um raciocínio assim. Então, a gente tem que fazer passo a passo para poder fazer com que todos consigam entender esse raciocínio. Tudo bem? Temos que contemplar todo mundo, abraçar todo mundo, né? Vamos abraçar todo mundo. Vamos lá. Letra B. Vamos passar aí para a próxima. Voltando, viu? Eu tô decrescendo. Outra questão que não é fácil. Também considerada de nível de médio a alto. Vamos embora aí, ó. A substância fósforo 32 é uma espécie radioativa utilizada no tratamento radioterápico de alguns tipos de câncer. Essa substância emite partículas alfa que possuem energia suficiente para combater as células infectadas. Ao introduzir 10 microgramas de fósforo no organismo, o número de átomos e a massa atômica do produto formado após decaimento radioativo são, respectivamente. Isso aqui já é praticamente nosso outro conteúdo, né? Na parte de radioatividade. Que está falando de um decaimento. Então, veja. Eu quero primeiro mostrar isso aqui para vocês. Se ele falou de decaimento, né? Está falando aí de decaimento. Que vem a ser esse decaimento? Então, nós temos decaimento do tipo alfa, beta e gama. Vocês lembram disso, não lembram? Nós temos esses 3 tipos de decaimento, onde a gente vai ter aí os nucleídeos instáveis, que vão fazer a liberação ou absorção dessas energias para poder estabilizar seus núcleos. E nessa estabilização, eles se transformam em outros elementos, que é a chamada transmutação, que pode ser a transmutação artificial ou a natural, que nós vamos falar também. Então, especificamente aqui no fósforo,
nós vamos ter essa reaçãozinha aqui, ó. Fósforo 32, ó. O seu número, a sua massa é 32, o seu número atômico é 15. E aí, depois, só no começo tem que saber disso. Não, tabela periódica tem para isso. Você não precisa saber essas massas aí, não. Tá? Então, o que foi que ocorreu aqui? Ocorreu o decaimento, né, ó. E esse decaimento, né, porque ele está falando que é de partícula alfa, tá vendo aí, ó? Partículas alfa. Então, ó, se é uma partícula alfa, ele tem a massa 4 e tem aqui o número atômico 2, né? Inclusive, lembro muito da Marina Daniel, quando ela falou naquela aula com o Christian, né, que eu tive com o Christian, de radioatividade, não sei se vocês lembram. Ela falou dos raios ionizantes, né? Isso daí ele tem maior massa, então ele tem o menor poder de penetração, né? Então, a chamada ionização aí vinculada à sua massa. Vai produzir aqui, ó, o alumínio, né? Por que que é o alumínio? Porque ele, fazendo lá o desenvolvimento, vai ficar aqui 28, né? Ó, porque é 28, né? 32, 28. E aqui, a relação, é porque aqui tá, não é a soma, tá, gente? Só relembrar isso para vocês, ó. Se eu tenho um decaimento alfa, né, a gente vai pegar a massa do outro e subtrair desse valor. Vai pegar a quantidade de número atômico do outro e subtrair isso aqui. Tá? Então, a nossa relação de decaimento é essa. Inclusive, é a chamada primeira lei de Soddy, né? Primeira lei de Soddy, que eu vou falar disso para vocês também hoje. Vou relembrar isso para vocês. Então, aqui vai dar 13, né? Aqui vai dar 13, porque 15 menos 2, 13. E aí, a gente já começa a matar a questão bem aqui. Por que ele quer? Ele quer o número de átomos e quer a massa atômica do produto formado. O produto formado é esse daqui, gente, ó. É o alumínio. É o alumínio, né? Ele é que é o produto formado, que ocorreu o decaimento. Tinha lá a partícula alfa, e aí houve esse decaimento, e se transformou, ele saiu de um fósforo e virou um alumínio. Agora ele está estável, né? Porque teve esse processo de decaimento. Então, tem gente que vai querer marcar isso daqui, por exemplo, ó. Cada massa aqui, ó. Pronto, matei. É 32 lá do fósforo, pronto. Vou para a próxima. Erra a questão. Vai errar. Porque ó, a massa é aqui, ó, 28, ó. Porque é do produto formado. É um decaimento, não é? Então, vamos continuar aqui. Pronto. Já cancela aqui quem? Cancela o C, o B e o A. Cancelei esses daí. Porque está me dando umas massas que não tem nada a ver com o que eu quero, né? Ó. Meu produto é o alumínio, ó. A massa atômica dele é 28. Continuando. Tá vendo que tá me dando Avogadro, ele me dá esse aqui, ó, produz 10 microgramas desse fósforo. Eu tenho que transformar esse valor, gente. Esse valor de micrograma, ele corresponde a 1 micrograma, que é esse Uzinho e 1G, ele corresponde a 10 a menos 6 gramas. Então, se eu tenho 10 microgramas, que a questão está me dizendo, X, né? Então, vai ser 10 vezes 10 a menos 6 gramas. Então, já tem uma massa. Então, essa massa aqui, que está em grama, eu vou fazer a relação aqui, ó. Por quê? Porque quando eu ver esse 28 diz o que para mim? Diz que eu tenho 28 gramas por mol. Não é verdade? Não é assim que a gente faz a relação? 28 gramas por mol. Então, como eu quero aí a questão de número de átomos, por isso que o Avogadro está aqui, ó, para tirar o pessoal da cadeia. Oh, piada fraca, professor, pelo amor de Deus, 1h10, com frio, com fome. Então, vamos fazer a relação direta aqui, ó. Vai ficar assim, 28 gramas está para 6 vezes 10 a 23 átomos, né? Repetindo, a massa que eu estou trabalhando é do meu produto formado, que é do decaimento, que é o alumínio. Transformei aqui o micrograma para grama e vou relacionar esse valor do micrograma para eu poder ter esse valor aí, né, de átomos. Então, se são aqui a massa 10 vezes 10 a menos 6 gramas, vou chamar aqui de X,
E vamos calcular. X vai ser igual a 10 vezes 10 a menos 6. Grama com grama vai embora, vamos tirar grama com grama, porque eu quero isso daqui, né? 6 vezes 10 a 23. Tudo isso aqui, crianças, dividido por 28. Vamos lá, professor, como é que fica aí? 10 vezes 10 a menos 6. É menos 6, viu? Cuidado. Vezes 6 vezes 10 a 23. Tudo isso aqui dividido por 28. Vai dar 2,14. Vou puxar para cá para ficar bonitinho. Vou tirar bem aqui o Meet da frente. Pronto, o Meet sai da frente. Então vai dar aqui 2,14, 1,42, né? Vou colocar assim, não tem problema, já é muito próximo, né? Um valor próximo. Tem gente pedindo para entrar, quem é? A empresária. Maria Rosa, sempre que você precisar, você pode mandar mensagem para mim, tranquilo, e todos vocês, viu? Tá com dúvida aí, pode mandar mensagem para mim no Instagram, no Orkut, no Message, pode mandar mensagem, que eu atendo. Demora um pouquinho, mas eu atendo. Então, vezes 10 a quanto? 17. No caso aí, átomos, né? E aí acabou a questão bem aqui. Que vai dar pra gente a letra D. Letra D. Questão considerada não fácil, né? Não é fácil também não essa questão. Tá? Somente nesse processo aí do decaimento, né? Que deu aí uma dificuldadezinha. E outra, a questão das transformações de grama, né? Micrograma, enfim. Tem que lembrar dessas coisinhas também. Eu vou voltar aqui. Tô voltando. Gente, eu vou colocar esse slide resolvido no sala de aula, tá bom? O que eu tô fazendo aqui? Processo que a gente tá fazendo do mesmo jeito, tá? Pra vocês não ficarem copiando aí, tá? Eu pulei para 16, porque eu achei a 16 um pouco mais capciosa. A 18 tá muito mais pra gente calcular a massa, fazer aquela média, tá? Calcular a média aritmética, aquela mesmo, que você pega a quantidade, né, a porcentagem pela massa e vai somando e divide por 100. Então, calcular a massa molar é desse jeito, tá? Que é a chamada média aritmética. Então, bora ver aí a questão 16. Em 2012, após décadas de pesquisa, cientistas anunciaram na Suíça terem detectado uma partícula compatível com o denominado bóson de Higgs, partícula que dá origem à massa. Eu me lembro da confusão que foi para fazer esse experimento, porque existia a possibilidade da abertura de um buraco negro aqui na Terra. Imagine aí como foi tenso. Foi tenso, foi que nem a estreia do filme Leonardo, não, lembrei do Leonardo agora. Código de Da Vinci. Foi a Igreja Católica que fez de tudo para aquele filme não fosse lançado, né? Depois a gente fala sobre história. Essa partícula foi detectada no maior acelerador de partículas do mundo. É esse nome aí que eu não vou dizer o nome para não passar vergonha. É muito mais fácil dizer LHC, né? Onde são realizadas experiências que consistem em acelerar em direções opostas feixes de próton em velocidades próximas à da luz, fazendo-os colidir entre si para provocar sua decomposição. Nos experimentos realizados no LHC, são injetados no acelerador feixes contendo cerca de 100 bilhões de prótons obtidos da ruptura de átomos de hidrogênio. Para obter 100 bilhões de prótons é necessário uma quantidade de átomos de hidrogênio de aproximadamente... Como é que a gente faz isso daí, gente? Tem aí a resolução, né, Bernoulli, você pode olhar depois. Tá? Então, só que você nota que nem todas as questões tem esse códigozinho ou o vídeo, né, para você poder verificar uma explicação de algum professor do próprio Bernoulli. Né? Então, nós não temos todas essas relações. Então, como é que a gente faz o primeiro passo?
Vou fazer a relação aqui de bilhões de prótons, né? De hidrogênio e próton. O hidrogênio, nosso amigo hidrogênio, ele é isso daqui, não é? Vocês estão conseguindo ver direitinho, tá? Tá dando para visualizar direitinho? Esse preto aí não tá ruim, não? Sim. Então, bem, eu pergunto para vocês, quantos prótons tem um hidrogênio? Quantos prótons tem? Vocês lembram disso? O Pedro está dizendo 1. Vocês lembram disso daqui, não lembram? A igual a Z mais N, não lembra? A gente vai trabalhar isso daí de novo. Orleane 1, né? Alan 1, Marina 1. Maria Rosa diferenciada, ó. Botou aqui, o número de massa, no caso, aí, é igual a quantidade de prótons. E igual a quantidade de elétrons. Faltou você colocar o elétron aí. Para ganhar o 10. Que é a mesma quantidade, né? Então, vamos lá. É como se eu estivesse dizendo aqui, criança, nessa relação aqui do... que ele está dizendo que são aqui 100 bilhões de prótons, né? 100 bilhões de prótons. Então, é como se eu dissesse isso, né? Que em um átomo, né? Um átomo de hidrogênio, vou colocar aqui, ó. Um átomo de hidrogênio, a gente tem quantos prótons? A gente tem um próton. E 100 bilhões de prótons, a relação, né? Porque se é bilhões, é 10 a 9, né, não? Posso melhorar isso daqui? Posso dar 2 voltas aqui, não posso, ó. 1, 2, né? Então, fica 1 vezes 10. Se eu andei 2 vezes aqui, né? Se eu andei 2 vezes aqui, ó. Vai dar quanto agora? 11, né? É 11? É 11, sim, né? É. Então, pronto. Beleza. Não me deixa enganar, não, pelo amor de Deus. Senão tá gravado, aí você vai dizer, olha, professor George esqueceu ali uma vírgula. Então, pronto. Vamos lá, vamos calcular essa quantidade de prótons aí. No caso, a quantidade de átomos, né? Porque eu estou relacionando prótons. Então, vai ficar assim. Vai dar o mesmo valor, né? Vai dar o mesmo valor, né? Porque eu vou dividir por 1, então, multiplicar e dividir por 1 por ele mesmo. Então, esse x aqui vai ser 1 vezes 10 a 11 átomos, né? Átomos do nosso amigo hidrogênio. Vou colocar aqui. Não deu certo. Porque o Meet está bem na frente aqui, eu não consigo ver. No meio Meet. Pronto, encontramos esse valor. Vou colocar de vermelho aqui para diferenciar. Aqui é 11, tá? Porque parece um T aqui, mas é um 11. Ok? Depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente tem que ver a quantidade ele quer saber o que mesmo? A quantidade de átomos de hidrogênio aproximadamente. Então, tem que relacionar 6 vezes 10 a 23, né? Então, aqui eu vou botar o primeiro passo. Aqui no segundo passo, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a massa, né? A massa do hidrogênio. O hidrogênio tem 1 grama, todo mundo sabe disso, que é 1 grama por mol. Então, eu tenho quantos átomos aqui? 6 vezes 10 a 23 átomos, né? Do nosso amigo hidrogênio. Nós encontramos aqui, pela relação, né, dos prótons, nós encontramos aqui 1 vezes 10 a 11 átomos. 1 vezes 10 a 11 átomos. Gente, desculpe, meu apareceu aqui. Acordou. Vamos lá, o Y aqui, agora é o T. Eu vou ter agora aí, quanto? Bora lá, Y vai ser 1 vezes 10 a 11, tudo isso dividido por 6 vezes 10 a 23. Então, nós vamos ter o valor de 1, deixa eu calcular direito aqui. 1 vezes 10 a 11, dividido por 6 vezes 10 a 23, dá 1,66 vezes 10 a menos 13. 1,66 vezes 10 a menos 13 átomos, né? No caso aí, mol, né? Porque o átomo foi embora, né, professor? Então, a gente encontrou o valor aí
de 1,66 vezes 10 a menos 13. Letra E de espetacular. Engraçado que a minha esposa falando comigo ontem, assim, eu tava ouvindo tua aula e tu fica falando D de danadinho, é de eu vou passar, bota as coisas mais... Eu digo, não, tá certo, eu vou mudar aqui, vou falar é de espetacular, D de Deus. Pois pronto, letra E, gente, é o valor correto. Tá faltando 4 minutinhos, dá pra gente fazer mais uma. E aí, na próxima aula, a gente volta com reações químicas, ou radioativas, tá? Vou explanar alguma coisinha para lembrar vocês e questões. Com certeza eu vou encontrar isso daí no simulado do Enem, com certeza. Essa 15ª questão, ela é uma questão considerada, não difícil, mas grande. A gente vai ter que fazer todo o processo de calcular a quantidade de mol de todos eles aí. Então vai demorar um pouquinho, né? Bora lá. A tabela a seguir contém alguns dados sobre a substância ácido acetilsalicílico, paracetamol e dipirona sódica, utilizada como fármacos analgésicos. Então, nós temos aí a questão de substância, nós temos a massa molar deles, então vamos ao que se pede. Levando em conta 3 amostras contendo cada uma 10 gramas de uma substância pura, né? Das substâncias puras, considere as afirmações a seguir sobre elas. 1. A amostra de paracetamol apresenta o maior número de mols de substância? Lascou. De cara não dá para saber, não. Porque cada um aqui tem 10 gramas. E cada um tem sua massa distinta. Então, o que tem que fazer nesse primeiro processo para saber se essa 1 aqui é verdadeira? Né, ó, ele quer saber se o paracetamol apresenta o maior número de mols. Vamos lá, paracetamol. Número de mol. Lembrei da Maria Daniel. Calcular 1 por 1, Direto não dá para saber, não. Ah, eu tenho mais carbonos, tenho mais hidrogênios, mas as massas são diferentes. É justamente, Pedro, esse daí. Né? Então, a gente calcula direto aqui. É a massa, que a questão deu pra gente. Marina, justamente. E a massa molar. Né? Então, a massa aqui, quanto é? 10 gramas. Isso do paracetamol. Aliás, estou calculando de todos logo. Bora calcular de todos logo. Né? E vindo do ácido acetilsalicílico. Vou colocar assim, ó. 1, que é do ácido acetilsalicílico. 2 e o 3 aqui, tá? Na hora que vocês estiverem observando as questões, vocês não se confundirem. Então, vai ficar 180 aqui, não é? 10 dividido por 180, dá quanto aí? Vai dar 0,05, né? Vou colocar aqui 0,05555. Bota mais um 5, tem problema não. O 2 aqui. Façamos a mesma coisa. Massa pela massa molar. 10 gramas é a quantidade de todos. Também dá 0,5, Pedro? 151. 10 dividido por 151. Só confirma para mim. Fica mais fácil para a gente não perder tanto tempo. Dá 0,06, né? 66, não tem problema, vou colocar mais um 6 ou não tem problema. Mesmo que eu poderia colocar só 0,05 aqui. E o 3 aqui. 10 gramas de amostra. 333. Né, dividido por 333. Aí dá 0,03, né? Pronto, calculamos aí cada um e ele quer saber o paracetamol, que é o 2. Ele tem o maior número de mol da substância? Opa, eu ouvi o cachorro gritando aqui, não deu? Sim, tá correto? Paracetamol é o 2. Tá correto, tá não? Botei o 2 para comparar, tá? Ó. O valor aqui, né? É um valor positivo. Tá correto então, tá não? Vou contar um verdadeirozinho aqui. A amostra de dipirona
apresenta a maior massa de oxigênio. O cara só tá de brincadeira. Já tem que calcular daí também. Vai demorar. Eu não vi, alguém botou alguma coisa no chat aqui. Que foi, Maria Rosa? Que cara é essa? De preocupação. Fica assim, não. Já vi você mais preocupada. No nono ano eu tive preocupada demais. Então, a gente tem que calcular, né? Não tem outro jeito. Quem apresenta maior massa de oxigênio. Deixa eu ver se dá para raciocinar bem aqui com a massa. A quantidade de mol de... Só que eu tenho quatro aqui, ó. A de pirona. E tenho 4 aqui. Aqui 2. Então, mediante a massa, é como se estivesse falando de porcentagem de massa. Então, a gente tem que calcular mesmo, né? Tem que fazer o cálculo direto de cada um. Então, tem que calcular todos os oxigênios aí. Então, vai ser um trabalho do caramba. A maior amostra, professor, é do paracetamol, não é da dipirona. Ah, é do paracetamol. Desculpa. Mas, não, é porque fala que a maior amostra é da dipirona, né? Não, tá aí certo. No cálculo é do paracetamol. Tem que fazer a relação com eles mesmo. Vou fazer o seguinte. Já são que horas? 8h52. Eu vou parar nesse ponto aqui. Paro nesse ponto. Dou aqui uma... senão vou invadir a aula de outra pessoa. Deve ser minha aula do Christian, né? Eu vou parar aqui a gravação. Parei nessa questão. Me recordem, questão qual é? 15, né? Eu vou concluir ela e entro no conteúdo de hoje. Tudo bem? Eu vou parar aqui, porque senão vai ficar muito grande a gravação. Volto já. Fique aí com a aula do Christian aí.